Já parou para pensar como uma cidade pode sair do zero, de uma vilinha de pescadores, e virar um dos lugares mais tecnológicos do mundo? E tudo isso no tempo de uma vida? Essa é a história de Shenzhen. Parece impossível, né? Mas aconteceu. E é essa transformação maluca que a gente vai entender agora. Olha só esse contraste. É de cair o queixo. De um lado, aquela calmaria, uma área rural em 1979. Do outro, essa selva de pedra moderna, cheia de arranha-céus, luzes, tecnologia. A pergunta aqui não é só como isso aconteceu, mas como tão rápido. Vamos mergulhar nessa história para entender esse salto gigantesco. Então, até o finzinho dos anos 70, a região que hoje a gente conhece como Shenzhen era, na real, um monte de vilarejos rurais. A principal característica do lugar era ser vizinha de Hong Kong, que naquela época já era, um dos centros financeiros do planeta. E para a gente ter uma ideia do que estamos falando, a população de toda essa área era de só 30 mil pessoas. Pensa numa cidade pequena do interior hoje em dia. Era isso. A economia por lá era pesca e agricultura. Guarda bem esse número, 30 mil, porque o que vem a seguir é algo que desafia a lógica. Bom, a grande virada mesmo acontece em 1978. A China, na época sob o comando de Deng Xiaoping, resolveu fazer algo que ninguém esperava. Abrir uma portinha na sua economia que era super fechada. O país precisava de um lugar para testar umas ideias mais capitalistas, um tipo de laboratório. E a pequena Shenzhen, meio isolada ali no canto, foi escolhida para ser a cobaia desse grande experimento. E a ferramenta para esse experimento foi a tal da Zona Econômica Especial, ou ZEZ. Em 1980, Shenzhen se tornou a primeira de todas na China. Pensa assim, era como se criassem uma bolha com regras próprias, totalmente diferente do resto do país, com um único objetivo, virar um imã de dinheiro estrangeiro. Tá, mas como atrair esse investimento todo? A receita, como a gente vê aqui, foi uma combinação poderosa. Impostos bem mais baixos, ou seja, incentivos fiscais, muito mais liberdade econômica e, o ponto principal, portas abertas para o capital de fora. E claro, a vizinha Hong Kong, logo ali do lado, foi a faísca que acendeu o fogo, trazendo grana e muito conhecimento de como fazer negócio. E o resultado? Com a porta aberta e todos esses incentivos, o que aconteceu foi uma explosão. Shenzhen não cresceu, ela simplesmente explodiu em gente e em prédios. Foi o começo da urbanização mais rápida que a humanidade já viu. Sem exagero. Vamos colocar isso em números para entender o tamanho da coisa. Lembra daqueles 30 mil habitantes? Pois é. Já nos anos 90, milhões de trabalhadores da China inteira começaram a ir para lá procurando uma vida melhor. Hoje, a população passa dos 17 milhões. É um crescimento absurdo, difícil até de comparar com qualquer outra coisa. E uma coisa muito curiosa que vem desse ritmo alucinante é que Shenzhen é uma cidade essencialmente nova. Sabe, diferente daquelas cidades chinesas com milênios de história, ela foi construída do zero em cima de terreno rural. A cidade foi subindo e se espalhando tão rápido que ela praticamente não tem um centro histórico. Mas a história não para por aí. Ser a fábrica do mundo não era o bastante. Nos anos 2000, Shenzhen começou uma segunda transformação, e talvez até mais importante. O objetivo agora não era só montar as coisas, mas sim criar, inventar. Ser o cérebro por trás da tecnologia. Essa evolução aconteceu em duas fases bem claras. Primeiro, a cidade virou a fábrica do mundo, montando de tudo um pouco para todo mundo. Depois ela deu o pulo do gato, se transformou no que muitos chamam de Vale do Silício do Hardware, ou seja, o lugar onde as tecnologias são não apenas montadas, mas criadas, desenhadas, inovadas. E o resultado dessa segunda fase? Bom, são nomes que todo mundo conhece hoje. Empresas como a Huawei, a Tencent, que é dona do WeChat, a DJI, a gigante dos drones, e a BYD, de carros elétricos. Todas elas nasceram ou cresceram ali. É a prova de que a aposta em inovação deu muito certo. Então vamos dar um salto para os dias de hoje e ver como toda essa jornada moldou a Shenzhen que existe agora. Uma cidade que muita gente já diz que é um vislumbre do nosso futuro. Hoje, a identidade de Shenzhen é essa mistura aqui. Um centro de tecnologia global, claro, mas também um ecossistema incrível para startups, um modelo de transporte sustentável, uma potência econômica e um polo de universidades e pesquisa. É como se tudo isso tivesse o mesmo peso, formando os pilares que sustentam a cidade. E por falar em sustentabilidade, olha só que dado impressionante. Shenzhen tem uma das primeiras e maiores frotas de transporte público 100% elétricas do mundo. Eles colocaram ônibus e táxis elétricos para rodar anos antes da maioria das grandes cidades sequer começar a pensar nisso.
No fim das contas, essa citação aqui resume tudo perfeitamente. O que aconteceu em Shenzhen foi, de fato, um experimento único. A velocidade com que uma vila de pescadores virou essa mega cidade global em menos de 50 anos é realmente um marco na história moderna. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. A história de Shenzhen foi um milagre? Uma combinação única de fatores que nunca vai se repetir? Ou será que é um modelo, uma receita que outras cidades pelo mundo poderiam tentar seguir? A resposta para isso, bom, talvez ainda esteja sendo escrita.